Oi. Oi, Betânia. Sua Ah, não internet, dá para entender a internet, né? ela Eu tá hoje. tiro da internet do celular, coloco no cabo para ser mais rápido, para ser melhor, e na hora que eu coloco o cabo, a internet do cabo trava. Não dá para entender. Eu Boa até noite, troquei. Alex. Boa noite. Eu Oi? até troquei a minha aqui também, que eu achei que era minha, botei no Wi-Fi, mas não foi. Mas beleza. Vamos lá. Só quero falar uma coisa para quem está aqui acompanhando a gente. Se você acha que a ação do Capião demora, fica aqui. Porque, sem dúvida nenhuma, das 4 coisas que eu considero que gera morosidade numa ação de uso capião, hoje a gente vai falar de 2 aqui e da forma de operacionalizar 2. Então, assim, se você não quer mais passar por ação ou mesmo seu procedimento extrajudicial que ele demore ou que tenha necessidade de algumas outras coisas, e até no procedimento extrajudicial que ele nem vá para frente, dependendo da situação, fica aqui, porque hoje em 20 minutos a gente vai falar de 2 coisas que são realmente tormentosas em Pausa. termos de tempo, né? Que algumas simples, mas tormentosas em termos de tempo, e outras que são tormentosas mesmo, porque se convencionou algumas coisas ao longo do tempo por causa do CPC de 73, mas que, convenhamos, já não é para ser assim mais, né? Então, assim, Alex, para a gente não perder mais tempo, né? Primeira coisa que eu queria falar para as pessoas que estão aí acompanhando a gente, olha só, dia 18 de março, a gente vai dar uma aula, onde eu até falei na live que eu fiz ontem com Carla, que a gente vai falar da espinha central, né? Do que são os direitos reais, né? Do que é esse sistema dos direitos reais, do que é principal nisso, que é como você adquire, como você pode perder e como você tem, e quais as limitações que você pode ter por várias situações, né? Seja situação judicial, seja limitação administrativa, limitação ambiental. Então, assim, se inscreve no link da nossa bio para essa aula, para você não poder ficar de fora disso, certo? Dito isso, Vamos lá. vamos lá, né, Alex? Eu vou te fazer uma pergunta, né? A gente pode ir alternando, né? Eu te Vamos faço uma lá. pergunta, você me faz uma pergunta, né? Por que o juiz... E aí já vou dizer, não é só o juiz, porque isso está lá escrito também lá na uso capião extrajudicial e no provimento do CNJ que regula isso também. Por que o juiz insiste tanto na citação do confinante em uma ação de uso capião? Isso acontece bastante, né? Inclusive com a gente, né? Quem mudou essa pergunta parece que enxerga os nossos processos. Mas, para responder essa pergunta, a gente precisa fazer um panorama rápido, Betânia. Por que que ele insiste tanto em citar o confinante? A gente precisa saber o que é o confinante, né? Então, o confinante numa ação de uso capião é aquela pessoa que tem um imóvel que está imediatamente colado com o imóvel que você pretende usucapiar, que a pessoa pretende usucapiar. Ele tem a posse ou então a titularidade daquele imóvel. Então, o confinante é essa pessoa. E também a gente precisa entender qual é a função do confinante, o que é que o confinante faz dentro de uma ação de usucapião. Os doutrinadores costumam dizer que o confinante ele exerce 2 funções, uma direta e uma indireta dentro da ação de usucapião. E assim também, a própria ação de usucapião traz 2 pedidos, 2 ações lá dentro. Uma é a delimitação propriamente dita do imóvel, tanto da pessoa que quer usucapiar, como também a do confinante. E a outra, que é a principal, é a própria declaração da propriedade que se pede dentro de uma ação de usucapião. E voltando, qual é a função que o confinante exerce ali, como eu falei? Uma direta e uma indireta, né? A direta ninguém melhor, eu costumo dizer, inclusive nos meus atendimentos, você já deve ter ouvido eu falar isso, que nossas salas ficam bem uma próxima da outra, então eu costumo dizer que ninguém melhor do que o vizinho confinante para saber se quem quer usucapiar determinado imóvel invadiu ou ocupou ou não pedaços do imóvel do lado. Então, a função primordial do confinante na ação de usucapião é delimitar aquele imóvel que vai ser usucapiado, impedindo, de certa forma, que o usucapiente, que a pessoa que vai usucapiar, ocupe determinada parte do seu imóvel. E a outra função, que é indireta, o confinante
ele se presta como uma testemunha também, porque ele, logicamente, vai trazer fatos que vão instrumentalizar aquele procedimento no sentido de permitir que o juiz dê aquela decisão. A gente está falando aqui de judicial, a questão trouxe o tema judicial, mas permitir que o juiz ele possa ter substrato para justamente trazer a decisão, no sentido de dar ou não aquela declaração de propriedade no uso capião. E aí, eu tenho propriedade que dizer... ou outros direitos reais, né? Isso. Ou direito real que é passivo de uso capião. Beleza. É porque muito bem lembrado. As pessoas normalmente perguntam de propriedade, né? Isso, mas a gente pode decapiar outro direito real que não a propriedade. E de que forma a gente se dá a citação do confinante dentro de uma ação de uso capião? E a gente tem que voltar um pouco, né? No Código de Processo de 73, que ele trazia lá, tinha um dispositivo que dizia que a citação do confinante se daria de forma pessoal. E o próprio STF também já editou uma súmula dizendo também que a citação do confinante vai se dar de forma pessoal. E nessa toada, o próprio Código do Processo Civil de 2015, que eu costumo dizer que não é mais tão novo assim, né? Lá se vão 6 anos. Não. 6 anos, né? Meu filho já tem 5. Não é tão novo assim, então ele traz também essa normativa de que a citação do confinante deve ser feita de forma pessoal. E também traz uma exceção que quando a unidade que é esse uso capi for autônoma de prédio em condomínio, não vai se ter a necessidade de se citar o confinante. Sobretudo porque quando a gente quer uso capi, quando fala a gente, a pessoa quer uso capi determinado imóvel, que é unidade autônoma em condomínio, essa unidade, presume-se que tenha lá um registro que esteja prontamente delimitado. Então não há necessidade de você trazer o confinante para fazer aquela função que eu disse direta de delimitar prontamente o imóvel, tanto os capientes como o próprio dele, para impedir a ocupação. E por que essa volta toda de falar o que é o confinante, da forma que ele é citado, e quais são as funções dele dentro do processo de uso capião? Porque a gente bem sabe que há necessidade de intimação, na verdade, de citação do proprietário na ação de uso capião quando conhecido, e que se ele não for citado, vai se ter uma nulidade, e aí se diz que ela é absoluta. Mas no caso do confinante, Betânia, como há essa duplicidade de funções, por assim dizer, vou usar esse termo, dele dentro da ação de uso capião, se ele não participar do procedimento, se ele não for citado, há sim uma nulidade, mas uma nulidade relativa, porque em um momento posterior ele vai poder, de certa forma, questionar em uma outra ação aquela ocupação que se deu, que pode ter se dado em face do seu imóvel. Mas aí, para ele questionar posteriormente, para que essa nulidade seja relativa e o juiz adote, sim, acolha essa nulidade posterior, ele vai ter que mostrar que efetivamente teve um prejuízo, porque o direito processual civil moderno não admite que você somente traga uma arguição de nulidade e não demonstre o prejuízo, né? Você tem que instrumentalizar o seu pedido nesse sentido. Então, respondendo a pergunta, é por conta dessa possibilidade de nulidade, ainda que relativa, que se demonstre o prejuízo, que o confinante não citado, que não participe do procedimento, venha depois a arguir. É por isso que tanta insistência, para não se utilizar um procedimento de forma desnecessária, fazer a máquina toda funcionar e não se chegar ao que se quer realmente, né? Que é a decisão de mérito. Agora, que ela seja... É importante a gente falar, só complementando isso que você está falando, que assim, dentro da ação de uso capião, a gente tem duas ações, né? O entendimento é como se você tivesse duas ações. Perfeito, uma perfeito. É da declaração, né? Da declaração da propriedade ou de outros direitos reais, e uma outra que é uma ação que tem uma natureza demarcatória, que é essa que funciona em relação aos confinantes. E aí é importante, né, Alex, a gente reafirmar aqui que o STJ já se manifestou no sentido, apesar de ter voto divergente, falar em relação ao registro ficaria complexo, mas assim, o STJ já se manifestou no sentido de que, havendo nulidade relativa em relação ao confinante, que ele não foi citado, isso somente diria respeito à questão demarcatória.
E a Isso. declaração da propriedade, ela não seria afetada. Perfeito, Né? perfeito. Ela não seria afetada. É muito isso que ele perguntou, assim, é muito engraçado, porque assim, a gente sabe na prática quantas pessoas falam, mas por que eu tenho que chamar o meu vizinho? Né? Por quê? Eu Né? nem falo com ele. E é uma das coisas assim, eu sou brigado com o meu vizinho. Ele não vai falar, ele não é minha testemunha. Não, mas olha só, não é a sua testemunha, né? Mas aí, Betânia, e aí eu queria dar uma dica aqui em relação a isso, para a gente passar para a próxima, que tá tudo bem, eu falei aqui que a nulidade, o STJ, inclusive, vai nesse sentido, nesse julgado que você trouxe aí, que a nulidade ela vai ser relativa e só vai poder ser arguida desde que você demonstre que efetivamente ocorre um prejuízo para você, que é confinante no caso aqui. Mas aí eu pergunto, e por conta disso você não vai se responsabilizar, você não vai dar um gás para fazer com que o seu cliente encontre o confinante para você colocar ali, você vai perder esse tempo, ou então vai ficar naquela pendência de poder ser arguído logo depois. Não, você vai fazer logo com que ele chegue, com que ele venha o processo, seja citado, e que também demonstre lá se vai ter ou não interesse na causa. Então, é isso que a gente deixa aqui como dica. Faça com que o confinante venha ao processo e, juntamente com o seu cônjuge, se for o caso dele não ser casado com regime de separação de bens total. Mas vamos para a próxima, porque já temos 14 minutos tirando o problema da internet. Né? Eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Quando não localiza a matrícula do imóvel, quem devo citar, notificar, né, na uso capião como titular do direito real? Então, eu vou falar assim, primeira coisa que eu vou falar assim, olha, quando eu não localizo, isso aqui é um dos grandes motivos que pode fazer com que a ação não vá para frente, que o juiz, no caso do juiz, por exemplo, olha, emende a inicial, ou que o registrador fala, olha, não tem aqui os requisitos para eu poder iniciar o processamento, ou então um dos grandes motivos de um atraso eterno que fica, vou até usar um termo, tipo assim, num reme-reme, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí eu vou falar assim, Alex, o que acontece? Essa pergunta chegou pra gente outro dia, até como um comentário de uma live que a gente já fez há um tempo. E aí eu vou colocar aqui que existem duas situações, né, para começar a explicar. A pessoa pergunta, bom, o que eu faço quando eu não localizo o registro do bem? Por que a pessoa pergunta isso? Quem é que eu vou citar? Porque, Alex, existe um motivo para que a certidão do cartório de registro de imóveis, daquele imóvel que se pretende usucapiar, ele vá ao processo ou ao procedimento. Existe um motivo, que é identificar quem é o titular do direito real que você vai usucapiar, né? Ou titular dos direitos reais, pode ter mais de um direito real, né? Essa é a função. Tá? E aí, me perdoem aqueles que defendem e continuam defendendo uma vida toda de que certidão de imóvel é documento necessário para a propositura da ação de uso capião. Eu discordo. Eu discordo porque certidão negativa do cartório informando que o imóvel não está registrado já justifica você ingressar com a ação de uso capião. Informação do cartório, que se dá, inclusive, sob forma de certidão, de que não é possível ele localizar se aquele imóvel é registrado ou não, sem que ele tenha o número da matrícula ou sem a qualificação da pessoa, que é o proprietário, ele não tem como identificar se o imóvel existe ou não, porque ele não tem indicador real, já é o suficiente. Por que eu estou falando isso? Primeiro que você não precisa ter uma certidão de que o imóvel ele está matriculado, registrado, para que você tenha, que você possa processar a sua uso capião. Né? É muito importante a gente falar isso. Por que isso? Porque, assim, gente, ninguém vai usucapiar matrícula. Ninguém vai usucapiar lote. Ninguém vai usucapiar o sítio Bom Despacho. Ninguém vai usucapiar a fazenda Pouso Alegre. As pessoas vão usucapiar área sobre a qual elas têm posse qualificada. E aí, Alex, fica esse negócio, não, mas é documento essencial. Ele é documento essencial para você identificar. E se você for no CPC de 73, você vai identificar lá na própria redação do artigo
que você, na verdade, você tem que trazer certidão porque você vai ter que citar em nome de quem está registrado o imóvel. Essa é a função de você trazer certidão. Só que se você tem uma certidão que o imóvel não está matriculado, ou certidão do cartório de registro de imóveis, que é o repositório onde todos os registros imobiliários, onde todos os direitos reais, eles têm que estar inscritos. E aí, gente, sem fazer aqui colocação de inscrição, transcrição, aquela discussão que existe no direito registral, onde todos os direitos reais eles têm que estar, se ele não está lá, se o cartório da área, né, ele não consegue te dar isso por vários motivos. A gente lida com isso todos os dias, Alex. Isso não é tão absurdo, tá, gente? A gente lida com isso todo dia. A gente lida tanto com isso que essa é uma pergunta que, tipo assim, a gente já tem a resposta na ponta da língua, sabe? Porque isso acontece todo dia, gente. Isso é a coisa mais comum do mundo. Vou falar uma coisa pra vocês. Isso é a coisa mais comum do mundo. Em área rural, isso é muito comum. Isso é muito comum. Não deixem de ver a aula que a gente deu na semana passada, na quinta-feira, que a gente tinha uma pergunta sobre terra devoluta. E tem relação com isso, imóvel não registrado, em nome de ninguém. E aí, se o cartório de registro de imóveis fala que não tem registro, ou fala que não tem condição de me dar o registro, a minha declaração de usucapião vai ficar inviabilizada? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você tem um documento da serventia extrajudicial falando não tem como identificar quem é o proprietário registral. Gente, se você não consegue identificar quem é o proprietário registral e não consegue ter uma certidão, são duas coisas diferentes, tá? Uma, ele fala, não consigo identificar porque eu não tenho elementos para isso, porque eu não tenho livro de indicador real. Tá? Gente, isso existe, tá? Deixa eu falar para vocês que isso existe. A outra é, eu não consigo identificar porque esse imóvel não é matriculado. A gente, em um caso, a gente eventualmente pode ter um réu desconhecido, né? Esse caso que a gente não sabe, o cartório não tem como identificar. E no outro, quando ele fala que o imóvel não está matriculado, é o réu incerto. Gente, o réu incerto na ação de uso capião é o exemplo dos livros de processo civil, de citação por edital de réu incerto. Se você não consegue identificar o proprietário registral, se você não sabe se você não consegue identificar, ele é desconhecido. Se você não sabe sequer se ele existe, ele é incerto. Você vai fazer o quê? Você vai pedir a citação por edital de réu desconhecido ou de réu incerto, dependendo dessa situação aqui que eu coloquei para vocês. Não tem muito mistério. Assim, tem mistério, mas não tem mistério. Por que eu vou falar que tem mistério, mas não tem mistério? Não tem mistério porque é muito lógico, tá? Peguem livros de processo civil de autores renomados, vocês vão ver lá que várias vezes o exemplo do réu incerto é a própria ação de uso capião. Mas aí você fala, Betânia, mas tem mistério, porque o juiz fica falando, não, mas aí tem que pedir, porque aí precisa, olha só, para esse juiz, você vai usar o seguinte argumento. Uso capião é a aquisição originária da propriedade. Não existe transferência de propriedade ou de outro direito real de uma pessoa para outra. Você não precisa saber quem era o proprietário registral anterior. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que como é que você vai ter o seu direito inviabilizado se não existe no assentamento de registro? Ou se o registrador não tem, por alguma limitação, como te dar aquele registro, como é que você vai ter cerceado o seu direito por isso? Isso é o tipo de coisa. Você vai pedir, se o juiz falar, olha, tem que trazer, você vai juntar a informação do cartório e vai falar, olha, eu quero pedir a dispensa e vai utilizar esse argumento. Não existe lógica você precisar de uma certidão para fazer aquele procedimento, aquele processo judicial, como se aquilo fosse uma transferência, como se fosse uma adjudicação compulsória, porque não é. Não é isso. Então, assim, isso, Alex, é super, assim, eu entendo que isso é super tranquilo, assim. Eu acho que é super tranquilo, entre aspas. O entendimento é super tranquilo, mas não é todo mundo que já teve esse entendimento. Mas isso é o tipo de coisa que eu falo. Isso é o tipo de coisa que a gente tem que brigar. Porque se você não brigar e o imóvel não for matriculado e
ou o registrador não conseguir identificar, você faz com que a pessoa não tenha o direito. Então, isso é o tipo de coisa que não tem outro jeito. Não tendo matrícula daquele imóvel, não tendo como cartório, o registrador te dá aquela matrícula por alguma limitação, aí não tem jeito. Aí você tem que judicialmente brigar judicialmente até os tribunais superiores, se for o caso. Né? Não tem. Bacana. Então pronto, a gente respondeu essas duas perguntas. A gente vai agora passar a ser fiel aos nossos 20 minutos, Betânia. E vou deixar aqui uma proposta, né? Já que a gente tem outras questões, vamos trazer outros 20 minutos para que a gente consiga fazer com que eles sejam realmente 20 minutos. Vamos fazer post? Vamos. Vamos Pronto, fazer bacana. o seguinte, já fica aí para quem está assistindo a gente. A gente tinha mais duas questões. Vamos fazer assim, vamos gravar e trazer os stories de amanhã e depois. Pronto, bacana, vamos fazer isso. As perguntas, porque ainda fica lá, depois a gente coloca nos destaques, as pessoas acompanham. Pronto, e eu queria que você fizesse convite para a nossa aula mais uma vez, né? Dia 18. Convite mais uma vez para a nossa aula, 18 de março, 20h30, vai ser mais cedo, gente, vai ser fechado. Então vai lá no link da nossa bio e se inscreve, porque nesse dia, 18 de março, a gente vai falar de todo o norte do que é mais importante em direitos reais, que é como adquirir, como se perde e as limitações que existem sobre eles. É isso, Alex. Então é isso. Então eu vou agradecer quem ficou até agora com a gente, quem vai assistir depois, porque fica aí no nosso feed, também no nosso IGTV. Uma ótima noite para todos e até... acho que a gente vai mudar a aula de quinta só nessa semana para sábado, né, Betânia? Então, isso, a aula de quinta a gente vai fazer sábado. A gente avisa. Então tá, um abração para todos, tchau, uma ótima noite. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite.